E então, para iniciar a sessão, gostaria, né, antes de mais nada, agradecer aqui a presença especial, né, dos nossos convidados para essa sessão, para discutir o planejamento de políticas e medidas de adaptação climática. Então, a gente está aqui com a Sofia Picarelli, a gerente de Biodiversidade e Mudança do Clima do ICLEI América do Sul, e o Nelson Ribeiro, coordenador da Defesa Civil de Curitiba, Paraná, que vai apresentar o estudo de caso e compartilhar a experiência do município aqui com a gente. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigado pela disponibilidade e por contribuir com essa sessão também, né? Então, na sessão anterior, a gente começou a discutir a adaptação climática, análise de riscos e vulnerabilidades, passando por alguns pontos principais, né? E nessa sessão a ideia, então, é continuar discutindo adaptação climática entre alguns outros tópicos, como como trabalhar com as partes interessadas, identificar as oportunidades, né, para um planejamento de políticas e medidas, também a definição dos objetivos de adaptação e também falar um pouco da responsabilidade da implementação. A gente vai trazer aqui algumas sugestões, algumas recomendações que podem auxiliar nessa tarefa, né? Nesse sentido de combate às mudanças climáticas. E a gente encerra essa sessão com o estudo de caso de Curitiba, do Paraná. Então, assim, sem mais demoras, né, gostaria de chamar aqui a nossa... Ok. Obrigada, Fábio, pelo convite também, né, em nome do ICLEI. A gente agradece a coordenação aí do pacto e a todos os parceiros aí que fazem parte da iniciativa pelo convite. Boa tarde a todas e a todos. E agora, então, para começar aqui, a gente vai falar sobre esse olhar, né, de planejamento para adaptação à mudança do clima no contexto local. Então, esses são os principais tópicos que eu vou abordar hoje na minha fala. Muito brevemente sobre o que é o ICLEI, para aqueles que ainda não estão familiarizados, aí entrando em mais detalhes sobre o planejamento para adaptação climática e alguns exemplos de cidades, além desse que a gente vai ouvir mais detalhes aí de Curitiba. Então, muito brevemente, o ICLEI é uma grande rede de governos subnacionais e locais que estão comprometidos, né, em buscar um desenvolvimento mais sustentável. Hoje a gente tem mais de 1.700 governos associados à rede e a gente trabalha por meio dos nossos secretariados regionais e escritórios de projeto. Então, aqui na América do Sul, a gente tem o nosso secretariado regional, baseado na cidade de São Paulo, e a gente também está em fase de abertura de escritórios nacionais na Colômbia e na Argentina. E para orientar a atuação, né, da rede ICLEI, de seus associados, a gente tem 5 caminhos estratégicos que buscam justamente promover esse desenvolvimento urbano de baixo carbono, né, agora olhando muito para a questão de realmente zerar, né, as emissões no âmbito do contexto local, promover também esse desenvolvimento mais resiliente, a fim de conseguir, de fato, adaptar e responder aí para os desafios climáticos, mas também promover um desenvolvimento mais equitativo, olhando para possibilidades de economia circular e também de um desenvolvimento baseado na natureza. E para isso, então, a gente tem uma série de projetos, iniciativas, onde a gente desenvolve metodologias, ferramentas, oferece apoio técnico para os governos da rede ou que fazem parte dos projetos, e também parcerias estratégicas para, de fato, ganhar escala e somar esses movimentos tão relevantes, né, como o Pacto de Prefeitos pelo Clima e Energia, sendo um deles aí chave para a gente mostrar que, né, essa ação não é isolada e que tem várias cidades e prefeitos e técnicos municipais trabalhando de forma concreta para, de fato, a gente
conseguir avançar na redução das emissões e também aumentar a capacidade de adaptação dos territórios locais frente à mudança do clima. Então, para isso, né, com esse daí olhar mais específico em adaptação e enfrentamento à mudança climática, eu acho que vale a gente começar com um ponto mais básico, que é entender um pouco melhor essa relação entre agenda de mitigação e adaptação, né? Então, hoje, as nossas emissões, né, os principais setores aí responsáveis pelas emissões, principalmente no contexto de cidades e áreas urbanas, eles estão muito baseados com, né, a nossa forma aí de desenvolvimento, de padrões de produção e consumo e do dia a dia, né, que a gente tem nas cidades. Então, como a gente se locomove, de onde vem a energia que a gente consome, o que a gente faz com o nosso resíduo, como que a gente ocupa, né, o território e planeja esse, de fato, desenvolvimento urbano. E essas escolhas, né, ou esses setores, eles podem, eles hoje ainda são os grandes responsáveis, né, pelas emissões dos gases de efeito estufa, e isso resulta diretamente nesses cenários de emissão que estão sendo tão discutidos aí globalmente, né, dessa necessidade de fato a gente conter o aquecimento global em até 1,5 grau, e isso vincula diretamente à quantidade, né, de CO2 equivalente que se concentra na atmosfera. Então, a gente tem os cenários mais pessimistas, que é se a gente continuar hoje com esses padrões de mobilidade, de energia, de gestão de resíduos e de uso do solo, a gente tende a continuar aumentando significativamente essas emissões. Se a gente conseguir, de fato, promover, né, a transição para essa economia mais limpa, para tecnologias mais eficientes, para, de fato, conseguir reduzir essas emissões de maneira significativa, e a gente tem um cenário mais otimista. Mas, de toda forma, a gente já, né, assim, cientificamente já comprovado que a gente já alterou, né, esses padrões de emissões de concentração dos gases de efeito estufa. Então, a gente já está enfrentando aí uma série de impactos, né, resultantes de eventos climáticos, eventos extremos e tudo, que é esse olhar, então, para como a gente vai se adaptar a esses futuros cenários, que são repletos de incerteza, mas que já mostram para a gente que os padrões de chuva, as médias de temperatura, o nível do mar, tudo isso já está sendo alterado. E essas alterações, elas impactam diretamente nos regimes de chuva, na média, né, das temperaturas, nas estações, né, do ano. Então, todas essas potenciais ameaças, elas podem resultar em impactos, né? Então, há impactos concretos, por exemplo, de enchentes, inundações, deslizamentos, períodos de escassez hídrica, aumento dos efeitos de ilha de calor, de vetores de doença, uma série de questões aí que impactam diretamente a vida das pessoas, né, nas cidades. E tendo isso em mente, então, né, essa lógica do porquê que a gente precisa, de fato, mitigar e reduzir essas emissões, mas como que a gente já vai se preparar para essas possíveis ameaças aí, impactos climáticos, né? Então, tem uma relação direta, né, entre essas duas agendas, e isso é um processo que precisa ser cada vez mais disseminado, né, essa compreensão que, de fato, esse enfrentamento à mudança climática, ele precisa trabalhar nessas duas grandes vertentes, né, da mitigação e adaptação, e que existem uma série de medidas, né, tanto físicas, de fato, né, da intervenção no território, nesses modais de transporte, na gestão de resíduos, mas existe também uma série de medidas que, de fato, são mais comportamentais, né? Então, como que a gente pode
aumentar a percepção das pessoas frente a essas questões, e até mesmo em momentos, né, de eventos extremos, como é que a gente reage a isso, como a gente se comporta, e uma questão mesmo de mudança de hábitos, de padrões, né, de consumo, e também, claramente, essas medidas, né, institucionais, legais, de regulamentações, de orientações concretas, né, para o planejamento urbano territorial, para aprovação de novos empreendimentos ou novas infraestruturas urbanas. Então, a gente precisa, né, de fato, trabalhar em diferentes frentes para conseguir avançar e ter medidas concretas que melhorem tanto na questão da redução das emissões e também na capacidade de adaptação. E aí, esse olhar, de fato, integrado, ele é algo relativamente novo, né? Então, a gente tem aqui um exemplo da Europa, onde a maioria das cidades e dos governos locais possuem seus planos, né, ou estratégias de mitigação, então, de redução de emissões de gases de efeito estufa. Em relação à adaptação, estratégias, né, planos, medidas, esse número já é bem mais reduzido. E quando a gente olha para, de fato, planos, né, ou estratégias integradas, aí esse número reduz ainda mais. E esses países em laranjinha, como França e Reino Unido, são países que a elaboração desses planos a nível municipal é obrigatória por lei. Então, nesses países, naturalmente, o número, né, sobe mais, mas ainda é uma prática, principalmente aqui, né, na nossa região e no Brasil, que ainda é bem recente, né, então as cidades estão avançando, né, principalmente as cidades comprometidas com o pacto, a gente já tem aí um grande avanço em termos de planejamento e planos e políticas, mas a gente precisa cada vez mais reforçar esse olhar integrado, porque às vezes uma medida de mitigação, por exemplo, relacionada a um modal de transporte de menos emissões, se você não tem esse olhar para adaptação, talvez ela passe por um trecho da cidade que esteja sujeito à inundação. Então, né, talvez nos períodos de chuva ela não vai ser tão efetiva, ou ao mesmo tempo também uma medida de adaptação que precise de fontes de energia. Se essas energias não forem de fontes renováveis, ela vai continuar emitindo também gases de efeito estufa. Então, cada vez mais é importante provocar esse olhar integrado para que a gente possa buscar ações, de fato, mais integradas e que se complementem. E aí, para fazer esse processo de planejamento, né, aí, especificamente o que a gente promove, né, na nossa rede CLEI e nas cidades que fazem parte aí de iniciativas principalmente relacionadas a esse enfrentamento à mudança do clima, a gente oferece o uso da nossa metodologia Green Climate Cities, que é uma metodologia que foi desenvolvida, né, com cidades aí ao redor do mundo, principalmente no contexto do projeto Urban Lands, que é um projeto global que promove o desenvolvimento urbano de baixo carbono. Aqui no Brasil a gente tem 8 cidades que participam desse projeto, sendo uma delas Curitiba. E aí a gente então foi desenvolvendo e testando esse passo a passo com as cidades e aprimorando cada vez mais. Então, ele é dividido em 3 grandes etapas, né? A primeira de analisar, e sendo o primeiro passo esse comprometimento e mobilização. Então, aqui é onde a gente promove principalmente a assinatura, né, pelo prefeito do pacto global aí dos prefeitos pela energia e pelo clima. E aí, o segundo passo é fazer um diagnóstico de leis, de planos, de projetos, de atividades, né? Tudo que está posto que, de alguma forma, tem uma interface direta com a agenda climática. E aí, o terceiro passo é o momento da gente entender como que a cidade está hoje. Então, para a agenda de mitigação, é esse passo onde é feito o inventário, né, para analisar esse perfil das emissões dos gases de efeito estufa, e em relação à adaptação é onde é feita a análise
de vulnerabilidade e riscos climáticos. E aí, tendo essas informações, né, do como estamos hoje, a gente vai pensar como queremos estar no futuro e em quantos anos o que conseguiremos de fato fazer. Que aí entra nessa próxima etapa de agir, que é o passo, né, o primeiro passo dessa etapa de desenvolvimento do plano de ação climática. E aí, após desenvolver esse plano, a gente vai detalhando, né, os projetos prioritários e as possíveis fontes de financiamento, né, tudo que é possível financiar com recursos, né, já do próprio poder público ou que é necessário captar aí de outras fontes de financiamento. E para cá a gente está agora olhando, né, a gente tem uma etapa do projeto onde a gente quer olhar cada vez mais para essas como incorporar os critérios climáticos, né, em projetos financiáveis e trabalhar de uma maneira bem concreta com os municípios para, de fato, ganharem capacidade na preparação desses projetos. E depois a intenção é, de fato, começar a implementar essas medidas, né, então, dessas ações prioritárias, tanto para mitigação quanto para adaptação. A partir do momento que elas comecem a ser implementadas, a gente possa monitorar para medir de fato a efetividade, né? Se, por exemplo, ela está reduzindo as emissões ou se ela está aumentando essa capacidade de adaptação. E aí, a última etapa, que a gente chama de acelerar, que é de fato integrar com outros atores, colaborar com outras redes, né? E de fato ganhar cada vez mais visibilidade, né, e compreensão da importância dessa agenda, sempre com um processo também de revisão, né, das ações prioritárias, de indicadores, das metas e aumentar cada vez mais a ambição, né, e o ganho de escala das ações e sempre divulgando, inspirando, cooperando, né, com outras cidades, outros atores, para de fato a gente mostrar que essa é uma agenda extremamente estratégica, mas que deve ser implementada, né, de maneira mais do que urgente e que a gente precisa cada vez mais somar os esforços e as iniciativas para, de fato, acelerar esse processo de transição aí para um desenvolvimento, de fato, de zero emissões e resiliente. Então, com esse olhar, eu queria só falar um pouquinho também sobre a etapa 3, que é esse momento da gente entender quais são esses principais riscos climáticos, né, que a cidade está exposta. E esse passo, diferentemente da mitigação, que hoje a gente, né, tem um protocolo global que orienta o padrão e o passo a passo de como desenvolver esses inventários a nível, né, de municípios, para as análises de vulnerabilidade e riscos climáticos, as metodologias ainda são muito amplas e diversas e sendo testadas e aprimoradas, né? Então, mas existem, né, talvez alguns pontos chaves que precisam de bastante atenção e que ainda as cidades têm encontrado aí desafios, porque ainda é uma agenda mais nova, né, vamos dizer assim, do que mitigação, obviamente não menos necessária, mas que agora está tendo mais aporte de recursos, né, de projetos de cooperação e de apoio técnico para, de fato, a gente conseguir avançar mais nesse olhar específico da análise de vulnerabilidade a nível, né, de territórios municipais. Então, a primeira, né, parte seria realmente você conseguir coletar dados, e aqui já existe uma série de dificuldades, né, que às vezes os dados não estão disponíveis a nível municipal, é necessário acionar outros entes ou outras fontes, né, de dados. No caso, as universidades, né, já estão também com processos bem avançados de levantamento, informações e tudo, então precisa encontrar esses caminhos e onde que estão essas informações. Aí sobre, né, os potenciais impactos, ameaças e tudo, é necessário também fazer alguns filtros, né, de acordo com claramente as características, né, do território municipal. Então, por exemplo, um município costeiro, ele vai estar sujeito a algumas ameaças e impactos que não necessariamente
um outro município, né, localizado no interior de algum estado, vai enfrentar. Depois, trabalhar de fato com indicadores, né, que consigam olhar para as vulnerabilidades específicas, né, do território municipal, né, do território local e dos sistemas também, né, relevantes para aquele contexto. Então, sistemas de transporte, de abastecimento, redes de postos de saúde, de escolas, áreas mais, né, vulneráveis socialmente, mas também geologicamente. Então, como tudo isso entra nesse olhar da vulnerabilidade do território. E depois, né, assim, essa questão das incertezas, dos cenários, de todos esses dados que foram coletados, desse olhar para esses setores específicos, né, ainda existe, com essa variedade de metodologias, abordagens e tudo, ainda, né, claramente muita coisa é estimada, então possui um grau de incerteza. E aí a importância também, né, e a capacidade de envolver atores sociais e representações de diversos grupos nesse processo, né, porque muitas também considerações, elas levam em conta percepções históricos, né, e de fato esse olhar de como esses padrões, por exemplo, de chuva vem se alterando, ou de aumento do nível do mar, ou de áreas que não sofriam erosões e agora de repente possam passar a sofrer. Então, né, esse olhar de fato das pessoas que habitam e que convivem com esses desafios no território é fundamental para a gente ter uma consideração, né, da realidade também. Mas levando em conta todos esses pontos, existem, né, como eu comentei, uma série de ferramentas e sistemas hoje disponíveis. Aqui a gente só menciona rapidamente 3 deles, o Move, que é da WeCarbon, o Craft, né, desenvolvido pela C40, que também é oferecido para cidades signatárias do Pacto. Do ICLEI a gente tem essa metodologia ICERN para avaliação, né, dos riscos climáticos. Então, hoje existem, né, ferramentas, mas às vezes nem todas muito acessíveis ainda, principalmente para o contexto brasileiro, pois a maioria delas ainda se encontra em inglês ou às vezes tem um custo para sua utilização, como é o caso do Move da WeCarbon. Mas a ideia, né, da gente fazer todo esse processo e desse olhar mais específico para essa análise de vulnerabilidade é a gente conseguir identificar, né, os pontos no território que podem estar mais suscetíveis aí a essas ameaças e impactos climáticos. E isso é fundamental para conseguir orientar o planejamento, né, municipal e a definição de ações prioritárias. Então, quanto mais preciso e mais detalhado for essa análise, né, e esse olhar, de fato, para o território, obviamente que as tomadas de decisões, elas vão estar, né, melhores e embasadas. Então, né, isso é um ideal da gente realmente conseguir chegar num nível de detalhamento, né, por exemplo, a nível de bairros e tudo, e também trabalhar muito com o que, né, que eu acho que é um ponto que a gente vai ouvir bem de Curitiba, que é o trabalho, né, que a Defesa Civil já faz. Eu acho que, né, a grande oportunidade que a gente tem em relação a esse olhar de adaptação à mudança do clima é que esses cenários, né, eles trazem uma série de incertezas. Então, hoje, né, os riscos sociais, geológicos, eles, né, por exemplo, de padrões de chuva, eles olham muito para o histórico, né, então, de como as coisas vêm evoluindo aí ao longo do tempo, mas ainda é difícil de trazer esse olhar futuro, né, e a análise de vulnerabilidade climática, ela traz justamente esses cenários, né, esses potenciais cenários aí, climáticos que estão vinculados àqueles perfis de emissão que eu mostrei logo no começo, para de fato entender como que os setores, né, ou as populações, elas estarão mais expostas ou mais vulneráveis frente a esses cenários. Então aqui esse é um exemplo, né, do índice de risco que
o pessoal da Way Carbon trabalha no contexto do sistema MOVE. Então, eles olham, né, eles interpretam os diferentes cenários hoje que estão disponíveis para diferentes escalas temporais também. Então, aqui no caso, por exemplo, eles usam esse MEROC, o RADGEM, e olham, né, para os cenários mais otimistas, que seriam, por exemplo, aqui esse RCP 4.5, e os mais pessimistas, como o RCP 8.5. E aí eles fazem todo esse olhar de como, então, esses possíveis cenários, né, de mudança de padrões da temperatura, né, e aquecimento global vão impactar, aí vão resultar em possíveis ameaças e impactos climáticos. E aí, cruzando isso com as informações relacionadas à exposição, né, então, desses sistemas de interesse prioritários, por exemplo, aqui, mobilidade, saúde, educação, população, patrimônio cultural, saneamento, ambientes naturais, né, entendendo esse nível de exposição desses sistemas e a capacidade de adaptação, né, assim, a capacidade de resposta, né, tanto em termos sociais, econômicos, quanto de infraestrutura. E aí, fazendo o cruzamento de todos esses indicadores, né, e índices em si, a gente chega nesse índice de risco de vulnerabilidade climática. E aí, o que também é importante pensar, né, em como que, tendo essas informações e, né, se for possível, chegar numa precisão da localização, de fato, dessas áreas mais vulneráveis, existem uma série de critérios que podem ser considerados para orientar a identificação de medidas prioritárias. Então, nessa tabelinha aqui, a gente tem uma série de categorias, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo primeiro aqui, que está em relação à categoria da sustentabilidade, olhar para esses co-benefícios também para a mitigação. Então, se a medida ela vai resultar em um aumento de emissões de gases de efeito estufa, se ela é neutra, né, assim, não afeta o aumento das emissões, ou se ela pode reduzir as emissões. Ao mesmo tempo, por exemplo, em relação às oportunidades, se a medida ela pode gerar benefícios complementares, né? Então, às vezes é uma medida relacionada a alguma questão de drenagem, mas ela também pode aumentar questões relacionadas à segurança alimentar, por exemplo, né, da cidade, né, ou dos cidadãos ali daquela região específica. Então, é possível avaliar se ela vai ter pouca contribuição para outras metas e programas da cidade, se ela pode contribuir de alguma forma, ou se ela contribui significativamente, né? Então, assim também um olhar em relação às fontes de financiamento, se existe realmente a necessidade de captação em fontes externas, e se elas já estão identificadas, ou se essas fontes externas de financiamento, né, já têm algum potencial, ou se o financiamento de fato já está disponível, tanto internamente ou externamente. Então, né, é possível fazer esse olhar para uma série de medidas e, de fato, fazendo daí um processo de priorização para a adoção dessas, né, ações concretas aí de adaptação. E aí, entrando muito brevemente, porque a gente, né, vai ouvir mais detalhes aí, o caso de Curitiba, mas alguns exemplos de cidade que, de fato, já estão avançando aí com as suas análises, né, de vulnerabilidades e riscos climáticos e elaborando estratégias de adaptação. Então, por exemplo, o caso aqui do Rio de Janeiro, que elaborou em 2016 um processo bem interessante para a identificação dessas principais ameaças e impactos, elaboração da estratégia em si, e também planejamento para algumas regiões estratégicas da cidade, né? Então, entendendo o que já estava ocorrendo, então aqui nesse caso já ocorreu erosão, mas diante dos cenários futuros, quais seriam os outros impactos aí que poderiam afetar a cidade, né? Então, inundação,
vendavais, aumentos de temperatura e assim por diante. E aqui também alguns exemplos de medidas que foram identificadas para, de fato, aumentar a capacidade de resposta frente a esses eventos e impactos. Uma outra cidade também, Belo Horizonte, que realizou sua análise de vulnerabilidade, também em 2016, usando essa metodologia, né, do sistema MOVE, onde ela consegue localizar, né, nos bairros essas principais ameaças, e aí comparando, né, hoje, o cenário, não hoje, mas quando foi feita essa análise, que foi em 2016, e fazendo aí essas projeções para 2030, incorporando esse olhar dos cenários, né, então, como hoje o território está hoje, como ele pode aí sofrer e enfrentar esses desafios em 2030. E também, né, olhando já para potenciais medidas de adaptação, então aqui, por exemplo, em relação à vulnerabilidade à inundação no município, foram pensadas as potenciais implementações de parques lineares, sistemas de alerta de inundação, rede de monitoramento, né, de vazão aí de corpos d'água, melhoria, né, na infraestrutura de drenagem e medidas de educação socioambiental, principalmente em relação à disposição de resíduos sólidos. E aí o terceiro caso é o de Recife, que Recife é uma dessas cidades também do projeto Urban Lands, onde a gente, então, vem trabalhando desde 2013 com esse olhar, né, para o planejamento climático. Então, em 2014, foi sancionada essa política municipal de sustentabilidade e enfrentamento das mudanças climáticas, onde foram estabelecidas principalmente as metas que compõem o plano de desenvolvimento de baixo carbono. Então, isso ainda estava focado muito para, de fato, para a mitigação, né, das emissões dos gases de efeito estufa e as metas de redução. E agora a gente acabou de concluir esse processo, né, de elaboração da análise de vulnerabilidade e risco climático, também em parceria com a Way Carbon e com a South Pole, por um financiamento da CAF, do Banco de Desenvolvimento da América Latina, e aí foram analisadas aí diferentes ameaças, né, inundação, deslizamento, ilhas de calor, aumento do nível do mar, aumento de vetores de doença, para todo o território municipal. E aí, a partir dessa análise, né, de cada ameaça, foi possível agregar, né, esse olhar para onde teria um risco de ocorrer uma ou mais ameaças. Então, isso aqui é o que a gente chama de hotspot, né, dessas áreas realmente mais críticas do município. Então, aqui lista, né, dos bairros aí que poderão de fato enfrentar mais né, ou até 4 ameaças. Então esses aqui são os mais críticos, né, os pontos mais críticos. E aí foram propostas então uma série de medidas, né, para tentar reduzir o impacto dessas ameaças. E olhando muito para esse olhar, né, de co-benefícios e ações transversais que poderiam trabalhar com uma ou mais questões. E aí essa estratégia, né, de adaptação, ela vai ser lançada justamente na semana que vem, durante a Conferência Brasileira de Mudança do Clima, lá em Recife. Então, em breve, ela estará disponível, mas a gente vê, então, né, que, de fato, as cidades estão cada vez mais avançando, né, com esse olhar específico para adaptação e incorporação disso em instrumentos de planejamento. E eu acho que cada vez mais a gente precisa realmente, né, reforçar que isso é algo urgente, né, e a gente precisa, mas também entender que todas essas ações e novas medidas, elas podem gerar uma série de oportunidades para o desenvolvimento municipal, territorial. Então, né, além de ter recursos financeiros, é muito necessário ter a vontade política. Então, isso, né, o comprometimento com o pacto é um passo muito importante para, de fato, ressaltar esse comprometimento.
e buscar aí caminhos de organizar esse processo, porque ele não é só algo, né, do meio ambiente ou da defesa civil, ele envolve uma série de setores e outras agendas aí, né, do desenvolvimento municipal, e cada vez mais vincular isso com processos, né, de cocriação, de buscar aí caminhos mais criativos e de conectar diferentes desafios aí que são enfrentados, né, não só ambientais ou climáticos, mas principalmente sociais e econômicos, para de fato aportar aí para visões de longo prazo. Então, né, existem uma série de caminhos para de fato ressaltar o potencial de melhoria da qualidade de vida, dos serviços públicos prestados à população, né, de estratégias aí de inclusão social, principalmente relacionadas à implementação dessas medidas e também manutenção delas, né, porque hoje vão ser medidas que não necessariamente o poder público já domina esses serviços de manutenção. Essa possibilidade de reconectar a cidade, né, com dos cidadãos, de atrair novos investimentos, então é isso, são novas técnicas, novos materiais, novas práticas que terão que ser adotados, e isso, de fato, a gente pode ter um olhar muito para a economia verde, né, e inclusiva, de como empoderar pequenos produtores ou agentes locais nessa lógica de implementação das medidas. Então, né, mais do que um desafio, de fato, a agenda, né, de enfrentamento à mudança do clima, tanto de mitigação quanto adaptação, ela deve ser vista como uma grande oportunidade, né, de conseguir fazer melhor, de conseguir olhar para esses co-benefícios, para as multifuncionalidades das medidas e engajar, né, diferentes grupos, atores, para a busca aí dessas soluções de fato mais efetivas ou mais adaptáveis diante das incertezas. Acho que era isso que eu tinha para compartilhar. Qualquer dúvida, estou à disposição também. Aqui estão os nossos contatos. E a gente segue aí a Excelente, Sofia. Muitíssimo obrigado pela apresentação. Só relembrando que algumas das cidades que a Sofia utilizou como exemplo aqui já apresentaram nos estudos de caso e aqui nas outras sessões do webinar. Então, se alguém tem interesse em conhecer um pouco melhor essas experiências, recomendo que acesse nosso site do Pacto, vou colocar aqui o link, onde estão as sessões, e vejam lá as apresentações desses estudos de caso com mais detalhes. Então, muito boas e muito interessantes. Aqui o link. E, bom, antes de seguir para a apresentação do estudo de caso de Curitiba, então eu vou só compartilhar aqui a minha tela e passar uma recomendação para quem tem interesse, que são essa página, essa iniciativa da ONU, né, que é United Nations Climate Change e-Learn, que é uma iniciativa de várias agências da ONU, que eles oferecem diversos materiais de formação também muito interessantes, voltados para as mudanças do clima, né? Então, temos aqui vários cursos online, eles têm certificados, né, certificados gratuitos, e infelizmente tem apenas um curso em português, mas a maioria dos cursos tem todos em inglês e tem muitos cursos em espanhol. Para quem tem alguma facilidade com o idioma, eu recomendo também, que são cursos bem interessantes. E também tem uma seção, uma livraria de vários documentos, várias publicações e recursos que podem auxiliar nesse processo, né, que podem informar. Então, existe um buscador aqui do lado. Por exemplo, se digitar adaptação ou adaptation em inglês, vocês têm acesso a todos os documentos que estão nesse tema, estão enquadrados nesse tema. Então fica aqui uma recomendação, uma sugestão para quem quer se aprofundar nesse assunto de adaptação, qualquer outro tema relacionado a mudanças climáticas, seja temas mais específicos como adaptação e desenvolvimento rural, ou, enfim, mitigação, qualquer outro tema ligado às mudanças climáticas. Então, agora, sem mais demoras, a gente vai passando para... Só um minutinho.
a gente passa para a apresentação do estudo de caso de Curitiba. Só um minuto que eu vou encerrar o compartilhamento de tela aqui. Então agora, muito prazer de chamar o senhor Nelson Ribeiro para apresentar a experiência, compartilhar com a gente a experiência de Curitiba, né? Senhor Nelson Ribeiro, passo a palavra, fique à vontade. Boa tarde a todos. Brilhante palestra aí da Sofia. Esperando então a tela aqui. Isso. Vou apresentar aqui o trabalho de Curitiba, né? Principalmente da ótica de proteção e defesa civil, que é a minha área. Né? Vamos lá. Então, um pouquinho só da minha formação e também de onde eu trabalho. Né? Hoje eu sou coordenador da Defesa Civil da cidade de Curitiba. Também sou representante aqui de Curitiba perante o C40. Nós estamos trabalhando aqui a questão do plano de mitigação e mudança, mitigação e adaptação em relação à mudança climática. E vamos apresentar então um pouco sobre esse trabalho. Curitiba, ela já vem de longa data tendo ações, muitas vezes não nesse foco de adaptação à mudança do clima, mas fazendo realmente a ação sem ter essa visão anterior, mas tendo ação específica por conta das necessidades que se apresentaram lá a partir da década de 40. Né? Se nós formos levantar o histórico de Curitiba, um dos primeiros parques que foram construídos na cidade, parque, a gente coloca aqui o passeio público, ele já tinha esse objetivo, que era espraiar então as águas da chuva, né? Fazer uma espécie de um reservatório no local, evitando que essa água atingisse as ruas. Isso já na década de 40, com o primeiro plano de Curitiba, o plano chamado de Plano Agache. Certo? Então, com isso eu começo a minha apresentação falando sobre a construção da resiliência e adaptação à mudança do clima. Então, além disso, além do passeio público, um dos primeiros parques que foi concebido, nós temos um parque muito famoso em Curitiba, inclusive pessoas vêm visitá-lo constantemente, que é o nosso Parque Barigui. Esse parque ele foi concebido em 1972, um parque linear, então a intenção dele era realmente conter as águas da chuva, servir como uma grande área de contenção, evitando que ela atingisse a cidade, atingisse os bairros ao redor, mas que também pudesse ser utilizado como uma área de lazer. Então, ela serve como uma grande estrutura azul e uma estrutura verde para poder captar essa água da chuva, ser infiltrada ao solo, mas em períodos de normalidade ela é uma área de lazer. Então, ela tem dupla função também. Isso já na década de 40, mesmo antes de ser falado sobre a questão ou ser com muita intensidade sobre a questão de mudança climática. Então, Curitiba já tinha esse foco, já tem esse foco desde a década de 40 e passando pela década de 70. Né? Mas nós, dentro do foco de proteção e defesa civil, e a Sofia até comentou, uma das coisas importantes é envolver a comunidade, envolver toda a sociedade na construção da resiliência. Então, nós constantemente estamos preparando a comunidade, fazendo com que ela conheça os riscos relacionados à mudança do clima e essa comunidade ela possa então tornar o ambiente dela mais seguro através de simples ações, cuidar da área onde ela mora, principalmente as comunidades que moram ao lado dos rios, né? Cuidar daquele ambiente em virtude de qualquer evento adverso que possa ocorrer e, consequentemente, ela preparada, tornando um ambiente seguro, nós estamos contribuindo para a resiliência local. Então, esse é um foco muito importante.
Essa gestão integrada, ela além da comunidade, aqui em Curitiba, que nós temos muito presente esse trabalho integrado, principalmente relacionado ao trabalho de proteção e defesa civil, ela também integra outras instituições, outras defesas civis, instituições estaduais, instituições federais, as faculdades, as universidades, né, ou seja, a nossa academia, nossos professores, doutores, que também têm muito a contribuir em relação a ações e metodologias ou ideias para que a gente possa não só mitigar, mas também ter ações de adaptação à mudança do clima. A gestão integrada hoje em Curitiba hoje está dividido em 10 regionais, cada regional ela tem uma espécie de um subprefeito que é o administrador regional, e esse administrador regional, então, ele também tem a obrigação, dentro da gestão integrada, principalmente a gestão de risco de desastres, de, com sua equipe lá na regional, realizar ações integradas de prevenção, mitigação, adaptação, preparação, resposta e recuperação. Tá? Então, por exemplo, nós temos uma área lá na regional do SIC. Essa área ela é atingida por um evento adverso, por exemplo, uma tempestade, ou mesmo ela tem a consequência de uma inundação. Ela, no momento dessa situação, toda a equipe da regional, que faz parte também da Defesa Civil, vai atender aquela população. Após isso, tem que ser feita uma análise. O que ocorreu? Por que ocorreu essa situação? E o que pode ser feito para que aquilo não mais ocorra, ou pelo menos a consequência seja menor numa próxima incidência. Então, esse trabalho já começa com a prevenção, né? O trabalho junto à comunidade, preparação, capacitação, orientação dessa comunidade, todos os setores da prefeitura envolvidos. Então, é importante salientar que essa gestão integrada ela coloca toda a municipalidade envolvida. Então, nós temos todas as secretarias, por exemplo, Meio Ambiente, Fundação de Ação Social, Secretaria Municipal de Obras, todas elas integradas, realizando as ações de prevenção, mitigação, adaptação, preparação, resposta e mesmo a recuperação. Então, a gestão integrada, o município é envolvido e tem essa obrigação de fazer essa gestão integrada com todos os setores da sociedade, principalmente em relação à mitigação e à adaptação à mudança do clima. Né? E relacionado a isso, também é importante salientar que dentro de cada uma dessas 10 regionais de Curitiba, como eu falei, existem 10 administradores, eles têm as secretarias elas têm as secretarias também no local, através dos núcleos. Ou seja, nós temos lá, por exemplo, a segurança. Quem é que faz a segurança no núcleo regional, lá na regional do Boqueirão, por exemplo, que é uma regional no sul aqui de Curitiba? É responsabilidade da Guarda Municipal. Se tiver uma emergência, a Guarda Municipal, junto com os setores de segurança, como polícia, vão ajudar, inclusive, no resgate e salvamento das pessoas da área, junto com o Corpo de Bombeiro, vão manter a segurança das áreas que essas pessoas foram retiradas, evitando que hajam os danos ao patrimônio, a roubo a esses patrimônios que ficaram para trás, as pessoas estão, por exemplo, em locais de abrigo. Então, quem faz isso hoje é a nossa Guarda Municipal. Também lá nesse local nós temos uma comissão de abrigos, depósitos e donativos, que é composto pela Ação Social e pela Secretaria de Educação. Nós temos aqui nossos planos de contingência, onde estão relacionados todos os possíveis locais de abrigo. Então, esses locais de abrigo nós já temos a estrutura desse local de abrigo, endereço, quem é que tem a chave, qual é a capacidade desses locais de abrigo. E numa emergência, então, a Ação Social e Educação, eles abrem o local de abrigo e levam para lá todos os donativos para que possa abrigar essas pessoas e também tudo aquilo que essas pessoas vão precisar para se manter no abrigo. Por isso que essa comissão ela tem o nome de Comissão de Abrigos, Depósitos e Donativos. Também nesse local é levado a alimentação para eles, através da Secretaria do Abastecimento.
As pessoas, enquanto estiverem nesse abrigo, recebem a alimentação para se manter até a volta da normalidade. Ou seja, nós temos toda a municipalidade envolvida. Claro que isso não pode ser feito só no momento de emergência. No momento da normalidade, todos os servidores, todas essas regionais são capacitadas pela Defesa Civil. Então, nós fazemos simulados, nós passamos toda a informação necessária, toda a orientação para que haja uma organização, para que haja, sim, tudo isso já definido, se tem a definição, inclusive isso estará escrito nos planos de emergência, e assim cada um saiba a sua responsabilidade, claro, e no momento da emergência todos possam atender prontamente à situação e a comunidade, claro, ela acaba sim tendo uma qualidade nesse atendimento na emergência. Então, essa forma dessa gestão integrada do município de Curitiba, inclusive, ela é referência aqui no estado do Paraná. Várias outras cidades têm buscado como é que funciona Curitiba, como é que funciona a estrutura da Defesa Civil na emergência, para tentar implementar no seu município também, certo? E também nessa gestão integrada, nós temos que pensar que, uma vez que acontece algo em Curitiba, ela também pode ter consequência na nossa região metropolitana, né? Ou no nosso estado como um todo. Qualquer cidade que se tenha uma situação de emergência, ela pode afetar a cidade vizinha. Se uma obra for realizada de forma inadequada, apenas pensando no seu município, ele pode simplesmente afetar o município vizinho. Por conta disso, nós temos também uma integração com as defesas civis da região metropolitana de Curitiba, as defesas civis municipais, com a Defesa Civil do Estado e também com a Defesa Civil Nacional. Constantemente nós fazemos encontros com essas defesas civis, inclusive teve um encontro agora no último dia 17, onde nós tratamos essas ações integradas, as políticas públicas que podem ser feitas de forma integrada também para que as pessoas sejam melhor atendidas. São tratados também protocolos de ações que sejam semelhantes, né? E que possam, inclusive, servir de norteadores para as ações de cada um dos municípios, e a troca de boas experiências entre os municípios. Nesse último encontro, nós, inclusive, apresentamos esse trabalho que está sendo feito da elaboração do plano de mitigação e adaptação à mudança do clima, até para que as outras cidades saibam no que Curitiba está trabalhando, de que forma que Curitiba está trabalhando em relação a esse fato. Então, esse tipo de integração é importante para que haja também um protocolo único de ação entre os municípios. Curitiba também faz parte do programa Construindo Cidades Resilientes. Esse programa é do Escritório das Nações Unidas para a Redução de Desastres. Então, Curitiba já assinou o pacto desde 2013, tem o pacto assinado, e agora nós estamos na elaboração do Plano Local de Resiliência. Esse Plano Local de Resiliência, inclusive, ele vai servir como modelo para o nosso plano diretor da cidade, que está em fase de atualização. Estamos agora fazendo o plano setorial da cidade, né, de cada um dos temas. Um dos planos setoriais é o Plano Setorial de Resiliência, Proteção e Defesa Civil. Então, esse Plano Setorial de Resiliência, Proteção e Defesa Civil praticamente servirá de base, ou o Plano Local de Resiliência servirá de base para o Plano Setorial. Ou seja, os dois planos se combinarão. O Plano Local de Resiliência, Proteção e Defesa Civil, e o Plano Setorial também, que é do programa Construindo Cidades Resilientes da ONU. Eles se combinarão, praticamente serão um plano só, focado aí na construção de uma Curitiba mais resiliente. Claro que também utilizaremos de base
o plano de mitigação e adaptação à mudança do clima, que já está em desenvolvimento, inclusive eu faço parte do grupo que está elaborando esse plano. Como eu falei, o Plano Setorial de Resiliência, Proteção e Defesa Civil, ele faz parte aqui da cidade, da atualização do plano diretor da cidade, e está sendo elaborado e servindo de base aquilo que é feito no plano de mitigação e adaptação à mudança do clima, que também tem participação do C40, que tem a participação do ICLEI, que tem a participação do E-Carbon e também das Nações Unidas. As metas prioritárias do plano local de resiliência, proteção e defesa civil, ele bate com as metas também que a ONU estipula através do Marco de Sendai. Então, nesse plano nós estamos focando que as pessoas, a população, a cidade de Curitiba tenha a compreensão do risco de desastres, ou seja, ela compreenda quais as possíveis situações provenientes das mudanças climáticas que afetam Curitiba. Hoje, por exemplo, a maior índice de ocorrências nossas aqui em Curitiba é proveniente das tempestades que acarretam aí ventos, rajadas de ventos fortes que ocasionam destelhamentos. Essas rajadas de vento vêm acompanhadas muitas vezes de granizo, causando também danos aos telhados dessas casas, e os alagamentos nas áreas principalmente mais impermeabilizadas, e as inundações às populações que moram próximos de áreas com rios. Então, é importante que as pessoas saibam desses riscos para que também possam contribuir para a resiliência do local, né? Com simples ações, eles podem melhorar o seu ambiente, tornando aquele local mais resiliente também. Também outra meta é o fortalecimento da governança do risco de desastres. Pensando nisso, a cidade de Curitiba já tem algumas ações. Uma das ações, inclusive, que nós elaboramos o projeto e conseguimos já implementá-lo, é a construção, né, a criação do Centro Municipal de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Depois a gente vai falar mais à frente sobre esse centro. Mas é um centro equipado para monitorar as condições de tempo. Hoje Curitiba já tem essa possibilidade. Possa mandar também os alertas às pessoas, e serve também de um local onde possa receber todos os bancos de dados das demais secretarias, e assim possamos ter condições de elaborarmos protocolos, ações, políticas públicas na área da prevenção e adaptação à mudança do clima, né? E também de outros incidentes que poderíamos ter, né? Um outro detalhe também, como meta prioritária, é o investimento na redução do risco de desastres. Esse investimento nós estamos trabalhando para que dentro da prefeitura haja a identificação de todo o recurso que é destinado às secretarias, mas uma identificação clara. Esse recurso é para resiliência, esse recurso é para redução do risco de desastres. Hoje a Prefeitura de Curitiba tem muitas ações voltadas a esse tema, mas não está claro na destinação desses recursos qual deles especificamente é para a redução do risco de desastres, o gerenciamento desses desastres, inclusive, e a construção da resiliência. O que nós queremos é que cada secretaria tenha esse recurso bem especificado, até para que a gente possa contabilizá-lo também, né? Mostrar isso de uma forma mais clara em nossos estudos ou nas apresentações. Também a melhoria na preparação para desastres é outra meta prioritária. Isso é importante que não só o poder público esteja preparado através de capacitação de seus servidores, de todas as secretarias, para que possam dar uma resposta eficaz, mas também a população esteja ciente dessa questão, até porque existe o termo reconstruir melhor. O que é isso? Se nós temos aqui uma área onde uma casa é afetada por granizo, tem seu telhado todo destruído,
porque ela está com uma telha, por exemplo, de fibrocimento lá de 5 milímetros ou 3 milímetros, não adianta nós entregarmos a mesma telha a essa família, porque o ano que vem ela vai perder de novo o telhado e vai ter danos ao seu imóvel. Nós temos que pensar em reconstruir melhor. O que poderemos fazer para que, mesmo sendo atingido aquele imóvel pelo granizo, como é que ele pode suportar aquilo? Né? Então, essa é a concepção de que devemos pensar na cidade, de que possamos atender de forma adequada às situações, dar uma resposta adequada, mas o depois, o reconstruir tem que ser melhor para que não aconteça de novo, ou seja, aquela população não seja afetada de novo da mesma forma que foi anteriormente. E a definição de processos para adaptação aos impactos de eventos adversos em decorrência da mudança do clima. Então, aqui está muito claro, né, dentro dessa meta, que nós devemos definir ações e processos para adaptação a essa mudança do clima. É algo que já estamos vivenciando, né? A mudança do clima já é uma realidade no mundo todo. Curitiba não é diferente disso, estamos vivenciando aí tempestades cada vez mais severas, né? Ondas de calor também na época de verão, ou seja, nós temos todas as consequências que as outras cidades estão sofrendo, Curitiba também está sofrendo. Então, nós temos que definir rapidamente todos os processos para adaptação a isso, para que a nossa população não sofra com essa mudança do clima. E, é claro, também ações para que possa conter esse avanço da mudança do clima em relação, principalmente, pensar em ações de mitigação. Isso Curitiba já está pensando, o nosso prefeito, inclusive, ele é muito voltado a essa questão. Então, nós temos, inclusive, hoje, a própria prefeitura, a sede da prefeitura de Curitiba, ela tem, o telhado dela é um telhado solar, então, para diminuir aí o custo com a energia elétrica e também mostrar aí uma forma de energia limpa sendo utilizada pela própria prefeitura. Já há um projeto, inclusive, de montar aqui uma fazenda solar na cidade de Curitiba, um projeto do prefeito, para que também possa atender a cidade. E já temos também uma mini hidrelétrica dentro do Parque Barigui, já pensando em processo de adaptação à mudança do clima, né? A capacitação da comunidade é importante. Hoje nós temos os núcleos comunitários de proteção e defesa civil, ou seja, é a população sendo orientada, sendo capacitada, sabendo das consequências da mudança climática, mas mostrando para essa população que ela tem um papel importante também como principal ator nesse processo de adaptação. Então, nós conseguimos, em 2019, agora esse ano, capacitar 3.750 pessoas. Na verdade, hoje mesmo realizamos um curso, já passamos desse número de pessoas capacitadas em Curitiba, principalmente relacionadas a temas afetos à proteção, defesa civil e construção da resiliência. Planos de contingência, nós temos hoje, dentro da cidade de Curitiba, já indicado, demonstrado quais são as nossas áreas de atenção. Aqui nós falamos áreas de atenção. Então, áreas de atenção de inundação, áreas de atenção relacionadas a alagamentos, áreas de atenção relacionadas a deslizamentos. Todas elas já estão identificadas dentro dos nossos planos de emergência, dentro dos nossos planos de contingência. Nós temos um sistema chamado Sistema de Defesa Civil, onde as regionais foram registrando, mapeando todos os locais onde nós tivemos qualquer tipo de ocorrência dentro da cidade de Curitiba. Então, além do cadastro dessas áreas, nós temos o cadastro dos abrigos públicos, todos eles também já identificados, todos os abrigos que podemos utilizar no momento de emergência. Nós temos o cadastro dos recursos disponíveis, por exemplo, se vamos entregar lona plástica para cobrir emergencialmente os telhados de uma casa, então esse recurso já está disponível. Material, ferramenta, viaturas, recursos humanos, todos eles já estão também registrados dentro desse plano de contingência.
também a organização das ações operacionais, estão todos já indicados. E é claro, dentro de alguns locais, por exemplo, dentro das escolas municipais de Curitiba, nós temos planos específicos dentro delas, onde é identificado nas escolas municipais e nos equipamentos, em vários equipamentos da prefeitura, as rotas de fuga. Se tiver uma situação nesse local, qual que é a rota de fuga que as pessoas, as crianças, os funcionários deverão tomar. Isso são realizados, inclusive, simulados com os funcionários, com as crianças das escolas, relacionados a essas emergências. Temos os alertas das condições meteorológicas. Hoje é feito também pelo Estado do Paraná, através da sua Defesa Civil. Basta a pessoa se cadastrar por SMS através do 4099, mandar o seu CEP, ele começa a receber no seu celular os alertas. Mas também tem os alertas nossos da Defesa Civil Municipal, onde mandamos através do WhatsApp para os nossos núcleos comunitários, para a estrutura da prefeitura esses alertas, e agora também já está em fase de estudo a aplicação desses alertas através do aplicativo 156. Então, esse aplicativo 156 serve para que o cidadão possa fazer solicitações para a prefeitura. Solicitação de poda, solicitação de abertura de rua, solicitação de asfalto, tudo isso é utilizado no aplicativo 156. Então, a ideia é que todo cidadão que tenha o aplicativo no seu celular instalado também receba os alertas relacionados às condições meteorológicas. Com isso, a gente vai atingir muito mais pessoas na cidade com esses alertas e é claro, dando a ela uma condição de poder se antecipar a esse evento climático que muitas vezes é severo. Também fazemos uma gestão integrada dentro das nossas empresas aqui da cidade de Curitiba, principalmente numa região chamada SIC, Cidade Industrial de Curitiba. É um bairro que foi concebido para ser um bairro industrial, várias empresas instaladas, e nós reunimos essas empresas criando o plano de auxílio mútuo. Ou seja, se houver uma emergência onde uma empresa necessite do apoio das outras, esse apoio será fornecido, porque eles fazem treinamentos, inclusive, em conjunto, apoiados pela Defesa Civil, e todas as empresas, então, participam, são mais de quase 30 empresas que participam desse plano de auxílio mútuo. Agora estamos ampliando, fazendo também o plano de auxílio mútuo dos hospitais. Todos os hospitais de Curitiba nós queremos integrar dentro de um plano de auxílio mútuo, onde são problemas específicos que cada um desses hospitais tem, e é claro, a questão das mudanças climáticas também afetam, porque nas últimas chuvas que tivemos, principalmente de granizo, o granizo acabou afetando as calhas de alguns imóveis, principalmente teve o hospital que foi afetado, a água entrou no forro e desabando o forro desse local. A gente está trabalhando, então, para criar esse plano de auxílio mútuo dos hospitais aqui em Curitiba também. E o programa Defesa Civil na Educação, nós dizemos que esse programa é menina dos olhos aqui da Defesa Civil. Hoje são mais de 500 unidades da rede municipal de ensino, onde nós ensinamos aos professores prevenção a acidentes, principalmente primeiros socorros, prevenção ao incêndio dentro da unidade. Eles aprendem, inclusive, a utilizar os mecanismos de extinção de incêndio, como os extintores, os professores. Os alunos, nós ensinamos aqui primeiros socorros a esses alunos, com apoio, inclusive, do SAMU, que é o órgão de urgência e emergência em primeiros socorros. E os alunos também aprendem, as crianças e alunos aprendem a sair de forma segura no momento de uma emergência. Então, temos o plano de abandono, onde ele é simulado dentro da escola uma determinada situação, principalmente um incêndio, e as crianças saem de forma adequada e segura. Além desse protocolo de saída, dentro das unidades da rede municipal de ensino, nós temos outros protocolos também. Se houver uma tempestade, por exemplo, e o telhado for afetado, as crianças elas não podem sair, elas estão à mercê dessa tempestade. Então, elas ficam dentro da sala de aula,
embaixo da carteira, protegidos pela carteira. Se cair, por exemplo, qualquer objeto do telhado, elas estão protegidas embaixo da carteira. Então, nós temos vários protocolos, por exemplo, de animais peçonhentos entrando na unidade, protocolos, por exemplo, se entrar um elemento armado dentro da unidade, nós também temos um protocolo de permanência. Então, tudo isso é colocado dentro das unidades da rede municipal de ensino. Esse ano nós ampliamos agora esse programa e já vamos implantar também na rede particular de ensino. O Grupo Marista foi o primeiro interessado, já estamos implantando, e posteriormente nas unidades da rede Dom Bosco. Defesa Civil no Lar. Nós vamos até a população, e aqui também as empresas também nos pedem bastante, que é a prevenção aos acidentes domésticos. Tudo aquilo que as pessoas podem fazer para não se envolver em acidente. E um dos acidentes, aliás, vários acidentes estão relacionados à mudança do clima. Né? Hoje nós temos, por exemplo, a questão da mudança do clima. Na época de inverno, tem época que faz muito frio em Curitiba. Então, muitas pessoas utilizam os aquecedores. Se não tiver um cuidado nessa utilização, essa pessoa pode se ferir. Se fechar, por exemplo, toda a casa e ligar o aquecedor, ele pode consumir todo o oxigênio e pode ser afetado aí pela falta desse oxigênio, vindo inclusive a entrar em óbito. Então, nós instruímos as pessoas a não se envolver ou ter ações preventivas diante de riscos dentro dos lares, né? E nessa palestra nós focamos bastante algumas ações que elas podem fazer para mitigar a questão da mudança do clima e até se adaptar a essas mudanças. Fiscalização nas áreas de edificações imóveis é algo que a Defesa Civil também faz dentro do seu trabalho. Muitos imóveis são danificados, inclusive, pelas tempestades que atingem a cidade. Muitas vezes elas não são edificações bem estruturadas, bem construídas, principalmente em áreas mais humildes. Claro, não é o caso dessas duas imagens. Aqui são áreas um pouquinho mais estabelecidas, mas nós temos muitos problemas em áreas mais humildes, onde as pessoas constroem as casas ao lado dos rios. Essas casas são afetadas pela erosão, essas casas são afetadas pela água que transborda do rio e também pelas tempestades. Por isso nós fazemos as fiscalizações e orientações nessas áreas também, né? E outro fator importante é a fiscalização relacionada a produtos perigosos. Nossa cidade constantemente passa o trânsito, porque são várias rodovias que cortam a cidade, além das ruas, onde vários produtos são transportados, produtos químicos, biológicos, radiológicos, e a Defesa Civil, então, faz essa fiscalização junto com os outros órgãos de segurança e com o Corpo de Bombeiro. A gestão de risco é algo importante dentro da cidade. Nós já fazemos essa gestão desde que a Defesa Civil foi criada, e mesmo antes disso já era feito por comissões específicas dentro da Prefeitura. Basta ver aqui a foto de 64, essa primeira foto é num bairro aqui central de Curitiba. Ele alagava constantemente, e feito então algumas obras restauradoras, essa área passou então a não alagar mais. Então é importante essa gestão do risco, analisar o que está ocorrendo, verificar tudo aquilo que pode ser feito para minimizar essa situação, ou mesmo se adaptar a esse fato, e depois, claro, vai ter que implementar tudo aquilo que foi estudado. E a resposta aos incidentes de desastre, isso é algo que, inclusive, a Defesa Civil é conhecida mais por isso, né? Poucas pessoas reconhecem o trabalho preventivo da Defesa Civil, até por conta de que isso é muito recente em nosso país. Conhecem mais a Defesa Civil pela ação da resposta que é dado. E hoje a resposta é dada através de toda a prefeitura, através de uma gestão integrada, né? Então toda a prefeitura se envolve nessa resposta. Não é só
o elemento que está de colete laranja que vai dar essa resposta. É a Secretaria de Obras, é a Secretaria do Meio Ambiente, é a Fundação de Ação Social, todos estarão juntos no atendimento às emergências. Continuando, também criamos a nossa rede municipal de emergência de radioamadores de Curitiba. Se houver qualquer incidente na cidade onde toda a forma de comunicação seja afetada, o radiocomunicador, né, o radioamador, esse poderá nos ajudar. Então, esse tipo de comunicação não falhará. Nós temos em cada regional de Curitiba 2 representantes dessa rede preparados para auxiliar no momento de emergência. Inclusive, podem auxiliar seu contato com o Estado ou mesmo qualquer unidade da federação. Finalizando, então, já estou no final da nossa apresentação, houve investimento bastante importante aí na Defesa Civil e, consequentemente, na cidade, agora, nesse último ano. Foi adquirido equipamentos novos, como viaturas, material de apoio para as comunidades, como vocês veem na foto ali, lonas para cobrir emergencialmente as casas, mobiliário para a criação do Centro Municipal de Gerenciamento de Risco de Desastres. E algo importante a salientar, que não foi só a Prefeitura, através do seu recurso, que disponibilizou para essas ações de redução do risco de desastres. Mas também nós levamos a importância dessa participação e a importância das ações que a Defesa Civil realiza, levamos isso aos nossos vereadores. Então, os vereadores da cidade, sensibilizados, também contribuíram para auxiliar a Defesa Civil através do nosso fundo. A Defesa Civil tem um fundo, então é o Fundec, Fundo Municipal de Defesa Civil, e todo esse aporte veio para o fundo para reestruturar a Defesa Civil e também adquirirmos equipamentos e materiais para atender a população de Curitiba. E o nosso último feito, então, a criação do Centro Municipal de Gerenciamento de Risco de Desastres. Aqui a primeira foto do prefeito no dia da inauguração. Ele está equipado com material de última geração, equipamento de última geração, para monitorar as condições de tempo, gerenciar a resposta aos incidentes e desastres, compartilhar dados e informações para a realização de ações de prevenção e, é claro, contribuir para a resiliência de nossa cidade de Curitiba. Então, esse centro ele vai compartilhar informações com toda a municipalidade, compartilhar informações com o Estado, compartilhar informações com o governo federal também. Finalizo a minha apresentação. Excelente, Nelson. Muito obrigado por compartilhar a experiência de Curitiba. Somamos aqui agora a nossa lista de estudos de caso que apresentamos durante a série de webinários. Temos agora Curitiba também, muito bem apresentada pelo Nelson. Muito obrigado. Então agora a gente já chega aqui ao final da nossa sessão. E aqui existe uma pergunta feita pelo Albério Manfrim. Ele perguntou se existe interesse ou intenção de tornar obrigatória a realização desses estudos e planos a nível municipal. Como a Sofia, acredito, havia comentado que é no Reino Unido e França. Então, seguindo aqui a ordem das apresentações, Sofia, gostaria de comentar essa pergunta? Oi, olá, obrigada aí pela pergunta. Na verdade, acho que essa é uma resposta, na verdade, um pouco complexa, né? Porque a gente sabe que no Brasil a mudança do clima ainda não é vista como, de fato, algo 100% estratégico como a gente gostaria. Então, acho que a obrigatoriedade, né, talvez resulte em mais um plano, mais um instrumento que tem que ser elaborado, mas não necessariamente será implementado. Então, acho que como essa questão ela é tão transversal a distintos setores, por exemplo, agora, né, na fala do Nelson, ele comentando que na revisão do plano diretor eles vão ter um eixo, né, ou esse olhar específico para questões de redução de riscos, resiliência e tudo. Eu acho que encontrar esses outros instrumentos que tenham, de fato, né, um peso já
reconhecido e que tem desdobramentos em outras regulamentações e normativas técnicas, eu acho que é um caminho mais efetivo para, de fato, a gente implementar, né, conseguir tirar do papel e não ficar, né, necessariamente elaborando um monte de documento que depois vai para a gaveta, né? Então, acho que encontrar esses caminhos aí, de acordo com o contexto de cada município, pode ser bem efetivo. Maravilha, obrigado, Sofia. Nelson, gostaria de comentar a pergunta? Sim, eu acho que principalmente tem que ser, tem que ser envolvido, né, todos os principais atores do município nessa questão, porque principalmente a comunidade. Se a comunidade realmente se interessar de que esses estudos sejam realizados, por exemplo, nas reuniões com a prefeitura, ou mesmo essa comunidade mesmo, ela pode ir até as regionais, aqui, como tem aqui em Curitiba, e elas podem começar a forçar essa situação, sabe? Forçar que o poder público comece a pensar e tenha interesse nesses estudos no município. A comunidade ela tem muita força, só que o problema é que a comunidade ela não conhece, primeiro, a força que tem, e não tem o conhecimento relacionado a esses estudos de mudança do clima. O que pode ser feito? Ela está meio alienada, né? Apesar de que tem muita informação hoje na internet, tem bastante informação disponível, mas ela está muito alienada. Eu vejo que a população ela fica esperando muito de que os governos tomem algumas ações e ela mesma não toma. Eu acho que a comunidade ela pode forçar, ela pode tomar essa ação, ela pode, inclusive, através da sua força, fazer com que o poder público municipal comece a ter esse olhar mais dedicado a esses planos no nível municipal. Aqui em Curitiba a gente trabalha muito com essas comunidades, a gente fala que eles têm essa força. Eles podem. Nós tivemos o caso, por exemplo, de um núcleo comunitário de defesa civil, que eles tinham um grande problema dentro da sua área, que todos os anos, durante as chuvas, inundava aquela área por conta de uma ponte que estava obstruindo as águas do rio, né, que passava perto dessa comunidade. Essa comunidade, através das nossas orientações, das nossas capacitações, eles se organizaram e começaram a fazer um trabalho com a prefeitura. Depois de algum tempo, a prefeitura, então, retirou aquela ponte, construiu outra ponte de uma forma melhor, que não obstruísse aquelas águas, e resolveram o problema de inundação da sua área. Eles, com a primeira ação, foram até a prefeitura e conseguiram resolver essa situação. Então eu penso assim, se o poder público... Perfeito, obrigado, Nelson. Talvez a gente possa começar Bom, acho que não temos mais nenhuma pergunta. Se alguém ainda quiser fazer uma pergunta nesse meio tempo, fique à vontade, temos mais alguns minutos aqui. Então, só repassando algumas informações, né, que se existe alguma pergunta ou dúvida, pode também enviar para esse e-mail que está aqui em cima, com esse assunto, né, o Wikilac, webinários e FinGecom. Aqui os contatos do Rapidesk do Pacto, que vocês podem falar com a gente através do e-mail, do telefone, também do WhatsApp, como vocês preferirem. A gente sempre fica contente em ajudar e mostrar o caminho, tirar dúvidas. E também aqui as inscrições, na verdade, essa é a penúltima sessão em português dos webinários sobre o Pacto. As sessões em espanhol encerramos hoje pela manhã, que, só lembrando, hoje é o Dia Mundial das Cidades, então a gente teve 2 sessões de webinários para celebrar essa data, né, tão especial. E então aqui só as inscrições para as sessões em português que estão abertas ainda. Retirei aqui, foi um erro meu, perdão. Então a próxima sessão em português do webinar sobre o Pacto vai ser sobre o financiamento da ação climática. Então, a data de costume, quinta-feira, próxima quinta-feira, dia 7 de novembro.
iremos discutir essa questão do financiamento da ação climática e também será a sessão especial de encerramento dessa série em português. Então, até hoje, até o momento, foram 19 cidades, quase mais de 20 organizações, né, que foram envolvidas nessa, tanto em espanhol como em português, e cerca de 50 palestrantes. Né? Então, tudo que foi gerado, as gravações, elas podem ser conferidas nos nossos sites, aliás, no site do Pacto, que está aqui o endereço, tudelcaldes-la.eu. Então, vocês podem acessar a nossa seção de recursos, que lá estão todas as gravações, e também os conteúdos que foram utilizados e apresentados durante as sessões. Então, ela fica lá armazenada e de acesso livre para quem tiver interesse. Então, temos aqui as nossas redes sociais também, para quem não segue a gente. O Pacto ele tem o Facebook e o Twitter. Siga a gente lá, curta a nossa página para ficar sempre inteirado, né, das atividades, das novidades em relação ao Pacto. E a mesma coisa vai também para o Programa Internacional de Cooperação Urbana, que implementa o Pacto na América Latina e no Caribe. Então, o IUC lá, que tem o Facebook, o Twitter, o Instagram e também o YouTube, que é onde ficam alojados, hospedados as gravações dessas sessões de webinários. Além de muitos outros conteúdos, gravações de oficinas que temos realizado em vários países da América Latina e do Caribe. Enfim, tem muitos materiais muitíssimos interessantes e muito ricos. Então, a gente está chegando aqui já ao final da sessão, não tivemos mais nenhuma pergunta. E gostaria de agradecer especialmente nossos convidados aqui, especiais, que vieram contribuir para essa sessão. Então, deixo o meu muito obrigado para o Nelson e um muito obrigado à Sofia pela disponibilidade e pelas excelentes contribuições. Deixo também um muito obrigado para as pessoas que acompanharam a gente nessa tarde. Então, chegamos ao final e um grande abraço a todos, um ótimo resto de dia. E até a próxima sessão. Obrigado, tchau, tchau. Muito obrigada.